O Lando Norris venceu o GP da Hungria na base da estratégia, coisa que faltou, por exemplo, para a Ferrari de Leclerc, que estava liderando a corrida e acabou fazendo algumas paradas um pouco estranhas, e acabou que ele com certeza teria a chance de brigar pela vitória, mas terminou fora do pódio. E logo depois a gente descobriu que durante a corrida ele teve um problema no carro, um problema no chassi, e isso gerou toda a problemática da coisa. Mas quem não tem nada a ver com isso é o Gabriel Bortoleto, que chegou em 6º lugar, marcando 8 pontos, deixando a lanterna do campeonato agora de pilotos e está conquistando cada vez mais espaço e confiança na Fórmula 1. Novamente foi eleito o piloto do dia, nesse caso do GP da Hungria. Se essa rima fosse planejada, não seria tão bem feita. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo para falar sobre o GP da Hungria. Eu sou o Fernando, como vocês já sabem, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui com vocês. Estou aqui para fazer um resuminho da corrida e de como foi assistir esse GP da Hungria, que foi bem movimentado, ao contrário do GP da Bélgica, que foi bem sonolento. Caso goste do canal e de vídeos de Fórmula 1, não esqueça de se inscrever aqui para ver mais e clica no like, porque o like ajuda na divulgação desse vídeo. E eu vou falar aqui, de baixo para cima, quem chegou, de uma maneira bem rápida e resumida. Em último, Berman, que não completou. Logo depois, Gasly e Colapinto numa Alpine que quase não foi para a Hungria, infelizmente. Ocon em 16º, novamente à frente do Berman. Olha só que ironia. 15º, Alexander Albon. 14º, Carlos Sainz Jr. Esses dois da Williams que estão em queda livre junto com a equipe. 13º para Nico Hülkenberg. 12º para Lewis Hamilton, que não conseguia lutar por pontos. Foi essa posição mesmo que ele conseguia no máximo na Hungria, que era uma pista de difícil ultrapassagem, e era o que dava. Tem o Tsunoda também, que chegou em 17º, acabei pulando, e em 11º chegou o Isaac Hadjar. E a partir daqui começa toda a brincadeira. O nosso mano, Fernando Alonso, que largou um pouco lá na frente e fez uma boa largada, resolveu fazer um trenzinho. Eu vou colocar a imagem de como ficou o circuito durante a corrida, pelo menos no começo da prova. Esses pontinhos que vocês estão vendo separados são os primeiros 4 colocados, Leclerc, Piastri, Lando e Russell, enquanto aquele pontinho verde lá em cima separado foi o Hülkenberg, que fez o pit stop cedo. De resto, toda essa galera junta fazia parte do trem do Fernando Alonso. Ele segurou toda essa rapaziada aí por muito tempo durante a corrida, fazendo com que alguns pilotos fizessem pit stops em horas alternativas. Foi o caso, por exemplo, do Verstappen, que parou um pouquinho cedo para tentar sair daquele ar sujo e tal, e desperdiçar seu tempo, e acabou não adiantando, porque ele novamente tinha que enfrentar tráfego, trenzinho novamente, e assim perdeu também muito tempo. Ele até conseguiu pontuar, mas foi assim, na base da vontade mesmo. Por sinal, o Verstappen durante a corrida enfrentou o Hamilton numa curva, e aqui eu vou ter que falar, ultrapassagem muito boa, muito arrojada, assustou o Hamilton, assustou todo mundo que estava assistindo. O Verstappen, ele era mais rápido, ele já ia passar na reta, ele já ia passar na chicane. Quando ele fez isso eu achei, pô, Verstappen, mas aqui ele foi lá e passou. Perguntaram até pro Hamilton a situação daquela ultrapassagem, ele falou que ele se assustou e só tirou o carro da frente para não ter colisão. E a FIA resolveu investigar esse lance, na minha opinião não tem que punir. Lance totalmente de corrida, não teve... Eu não consegui ver o contato, falaram que teve, eu não consegui ver. Mas pra mim, totalmente lance de corrida, e é isso, tá? Nada demais. Voltando, Kimi Antonelli ficou em 10º lugar, o Verstappen, como eu falei, ficou em 9º, Liam Lawson, que ninguém viu durante a corrida, em 8º, Lance Stroll em 7º, Lance Stroll pontuando no seco em 7º. Tá aí. Numa posição à frente ficou o Gabriel Bortoleto com a Sauber, marcando 8 pontinhos. Agora ele vai a 14 no campeonato, se não me engano passou o Berman. E está conquistando cada vez mais confiança. E agora eu quero saber cadê o pessoal que estava criticando ele no início do campeonato. Porque todo mundo aqui avisava que era só uma questão de adaptação, que ele estava chegando agora, que ele ia pegar confiança no carro, ele ia conseguir melhores resultados. A gente não imaginava que ele já ia começar a pontuar, porque a gente sabia que o carro era ruim. Mas conforme o carro foi melhorando, a gente foi batendo na tecla de que ele iria melhorar seus resultados e muita gente criticava e batia ponto nos vídeos falando que ele era isso e que ele era aquilo. Cadê os críticos agora? Ok? Porque eu vi muita gente fazendo críticas injustas sobre ele e agora estão vendo ele pontuar, tá? Lidem com isso agora. Quinto lugar ficou o Fernando Alonso, dono do trenzinho, não tinha como ele não pontuar. Em quarto, Charles Leclerc. Coitado do Leclerc. Coitado do Leclerc. O que aconteceu com o Leclerc?
Ele liderou boa parte da prova e os pitstops estavam meio esquisitos. Era um pitstop sempre numa hora um pouco errada, às vezes a Ferrari tentava se adiantar, a McLaren perdia tempo, mas até que estava um pouco lúcido, se você vê a imagem grande, na big picture. Mas teve um problema. De acordo com o próprio Leclerc, a partir da volta 40, ele teve um problema no chassi e ele não sabia durante a corrida. Tanto é que no rádio, que ele mandou um rádio que conseguiu ser maior do que a tela das pessoas, ele falou que ele conseguiria dar um jeito de contornar aquela situação, aquele problema que ele estava tendo naquele momento. Mas a Ferrari preferiu fazer pelos pitstops lá. Bom, ele teve um problema no chassi, e isso talvez justificaria o fato dele ter parado primeiro que o Piastri, ter voltado na frente do Piastri e ainda ter sido ultrapassado pelo Piastri. Talvez tenha sido isso. Enquanto George Russell, que não tinha nada a ver com a história, não fez nada na corrida, como dizem, e chegou em terceiro de novo. Mais um pódio para o Russell, se aproveitando das situações adversas alheias. Como eu sempre digo para vocês, esqueci o que eu falo. Mas é assim, piloto bom é aquele que sempre anda no pódio, ou pelo menos perto dele, como é o caso do Russell. Segundo, Oscar Piastri, que fez 2 paradas, enquanto o Lando fez uma só. E esse foi o trunfo do Lando aqui. Fez uma parada só, aguentou o carro, fez 40 voltas com pneu duro e venceu a corrida. Numa pista de difícil ultrapassagem, a estratégia conta muito. E o Lando, apesar de ter largado mal, venceu o GP da Hungria. Encostou um pouco no campeonato em relação ao Piastri, que tentou de todas as formas acabar com a festa do Lando e da própria festa. E a da McLaren. Quase se bateram numa curva 1. Esses dois vão se bater, eu tô falando pra vocês. Eles ainda vão se tirar da prova. Eu tô falando pra vocês. Mas bem, chegaram e o pódio ficou formado com Lando em primeiro, Piastri em segundo e Russell em terceiro. E sim, eu estou usando a camisa do Brasil, que o Gabriel pontuou realmente, mas não só isso. Rafa Câmara foi campeão da Fórmula 3, com uma rodada de antecedência. A gente já vinha falando que ele só precisava ganhar e manter-se ali com aquela vantagem que ele já vinha construindo, e ele manteve. Venceu o GP da Hungria, a corrida principal lá na Fórmula 3, e conquistou o título da categoria pela Trident. A nível de curiosidade, foi a Trident, que era a equipe também do Bortoleto, campeão em 2023. E também foi a equipe do Fornaroli, campeão em 2024. Agora repete com o Rafa Câmara. Mais um título para o automobilismo brasileiro nas categorias de base da Fórmula 1. E eu nem preciso dizer que isso é bom demais. E eu estou torcendo muito para o Rafa Câmara chegar na Fórmula 1 também. Mas antes, tem a Fórmula 2. Então, comemoremos o hoje e depois pensemos no que vem a seguir. Senhores, é isso. Fim da primeira metade da temporada da Fórmula 1, apesar de ser a primeira metade com 14 corridas. Eu quero saber o que você está achando da temporada e também o que você achou da corrida. Todas as suas opiniões, comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, clica no like, se inscreve. E durante a semana, nas próximas semanas, eu estarei publicando alguns vídeos sobre pilotos e sobre as equipes aqui nessa temporada ainda. Então não perca, porque toda semana vai estar saindo vídeo aqui. Eu estou prometendo uma coisa que talvez eu não fosse cumprir, mas agora eu vou cumprir, porque eu tenho palavra. Então nas próximas semanas ainda vão ter vídeos aqui no canal. Então assistam, vai valer a pena, tá? Um abraço para todos, fiquem bem, se cuidem nessas férias e nós voltamos aqui para falar das corridas em si no GP da Holanda. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.